Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o Pastor Mesaque, a paz a todos. Estamos no nosso segundo dia de exposição e meditação do livro de Esther. Hoje nós meditaremos no capítulo 5, 6, 7 e 8. Queridos, terminamos o dia de ontem falando sobre o pedido de Esther para que Mardoqueu e todos os judeus de Suzã fizessem um jejum de 3 dias, enquanto ela também com suas servas faria um jejum de 3 dias para que ela pudesse se apresentar ao rei. O capítulo 5 inicia-se dizendo que ela vestiu as vestes reais depois de 3 dias e foi se apresentar ao rei. Quando ela se apresentou, naquele momento decisivo que ela poderia ser condenada à morte ou aceita pelo rei com uma possibilidade dele apontar o seu cetro, para a alegria de Esther, ele apontou o cetro, ficou contente, feliz em vê-la, apontou o cetro, ela tocou o cetro e ele falou: "O que você deseja, minha rainha? Até metade do reino não seria muito se você quisesse e eu concederia a você." E ela falou: "Olha, se for do seu agrado, o rei, venha você e Amã participar de um banquete que eu preparei para vocês." Então, imediatamente o rei chamou Amã e eles foram participar desse banquete. E quando estava ali no meio daquele jantar, o rei voltou a perguntar: "Qual que é o seu pedido, o seu desejo, minha rainha? Já te disse que até metade do reino não seria muito se você pedisse." E ela falou: "Olha, se for do agrado do rei e se vocês estão contentes em participar comigo, eu peço ao rei que vocês dois amanhã participem de mais um banquete que preparei para vocês e eu prometo ao rei que vou responder com toda a clareza a pergunta do rei sobre o meu pedido." Do versículo 9 até o versículo 14 do capítulo 5, nós vemos que Amã saiu muito feliz, muito ali, cheio de alegria daquele banquete. Afinal ele estava sendo honrado, um banquete particular. Passa por Mardoqueu e é ignorado por Mardoqueu mais uma vez, deixa Amã furioso, mas ele se conteve porque ele estava vivendo um momento de muito glamour ali por conta deste banquete particular. Chega em sua casa, ali está sua mulher e seus amigos, ele começa a se gabar da riqueza que possuía, dos muitos filhos e aquelas homenagens que o rei havia feito nos últimos dias por ele, relata sobre aquele banquete, porém ele fala que ele só ficaria completamente feliz quando Mardoqueu fosse eliminado. Mardoqueu era ali uma pedra no sapato de Amã, por não se curvar diante dele. Então a mulher dele dá uma ideia que ele deveria fazer uma forca de 20 metros de altura e que ele deveria pedir logo pela manhã, já que ele estava com toda essa moral diante do rei, que o rei permitisse que ele enforcasse Mardoqueu ainda antes do banquete que a rainha havia convidado eles para o próximo dia. E ele gostou dessa sugestão e imediatamente ele mandou construir essa forca. Porém, entre esse dia do banquete, da construção da forca e o próximo dia, onde a mãe estava programando falar com o rei para que ele autorizasse enforcar Mardoqueu e após esse enforcamento houvesse o segundo banquete, houve uma noite entre um dia e o outro e o rei perdeu o sono durante essa noite. E perdendo o sono, ele pediu que os seus servos trouxessem ali os históricos, o diário da corte, para que lesse para ele, a fim de passar o tempo. E nessa leitura chegou no registro que nós lemos, lembra que eu observei com vocês lá no capítulo 2, ao final do capítulo 2, onde Mardoqueu descobriu uma trama que estavam fazendo para matar o rei. E quando é lido esse registro, o rei fala: "Mas o que nós fizemos a Mardoqueu? Qual foi a recompensa dada a ele devido a esse excelente trabalho que ele fez, me livrando da morte?" E os seus criados ali falaram: "Olha, não tem nenhum registro de nada que tenha sido feito para ele." E entre a perda de sono do rei, ler os registros e ele perguntar o que havia sido feito a Mardoqueu, passou-se toda a noite. E o rei pergunta: "Quem está aí no palácio? Tem alguém de plantão, algum servo meu de plantão aí no pátio?" E eles saíram e viram que Amã estava ali. Por que Amã já estava logo pela primeira hora do dia ali? Que ele estava esperando para falar com o rei, se o rei permitisse ele enforcar Mardoqueu na forca que tinha sido feita no dia anterior. E o rei manda chamar imediatamente Amã, e quando ele chega na presença do rei, nós vemos aqui no versículo 6 que o rei faz a seguinte pergunta a Amã: "O que seria correto fazer a um homem a quem o rei deseja homenagear?" Amã,
orgulhoso e convencido que era, imediatamente ele pensou que o rei estava preparando algo para homenagear o próprio Amã. E pensando assim, do versículo 7 em diante, ele dá tal conselho ao rei: mande trazer uma das vestimentas reais e um cavalo que o rei costuma montar, um que tem o brasão do rei na cabeça. Depois entregue a roupa e o cavalo a um dos príncipes mais nobres do rei. Peça para que ele vista o homem a quem o rei quer homenagear e o conduza montado no cavalo por toda a cidade, proclamando: é assim que se faz ao homem a quem o rei quer homenagear. Após esse conselho, o rei falou: olha, não haveria conselho melhor de se receber para executar essa ordem. Então você vai, pegue e cumpra exatamente isso que você me falou. Não deixe passar nenhum detalhe. Você vai fazer isso a Mardoqueu. Para a tristeza de Amã, era o seu arqui-inimigo que deveria ser homenageado. Então Mardoqueu sai por toda a cidade proclamando aquilo que ele tinha ele mesmo dado a ideia ao rei e fez todo o trajeto homenageando Mardoqueu. Agora imagine, irmãos, como estava Amã depois de tamanha vergonha que ele passou homenageando o seu próprio inimigo. Então ele volta para casa e vai contar para os seus amigos e para a sua mulher o que havia ocorrido com ele. E nós vemos que os seus amigos, os mais sábios, falou algo muito interessante para ele, que diz assim, no versículo 13 do capítulo 6. Se esse Mardoqueu é judeu mesmo, isto é só o começo da sua desgraça. Sentimos muito, mas você não tem chance alguma, já está arruinado. Então nós vemos por esse texto que a fama dos judeus, de tudo que já havia acontecido com eles, ainda era conhecido pelas pessoas, ao ponto deles entenderem que ele estava arrumando uma briga com um judeu, e se era com um judeu, mesmo os judeus sendo escravos, sendo ali servos do Império da Pérsia, não haveria uma possibilidade de Amã ter vitória nessa peleja. E quando Amã estava ouvindo isso dos seus amigos, chegaram ali a comitiva do rei, para levá-lo àquele banquete onde a rainha Esther havia convidado Amã e o rei para participar, o segundo banquete. O capítulo 7 narra sobre esse segundo banquete. Quando eles estavam ali no banquete comendo, o rei volta a perguntar para a rainha qual era o pedido, e metade do reino seria pouco se ela pedisse. E no versículo 3, a rainha Esther responde: se o rei se agrada de mim e for do seu querer, preserve a minha vida e a vida do meu povo. Estou lendo na versão parafraseada a mensagem. O versículo 4 diz assim: nós, eu e o meu povo, fomos vítima de um conluio e agora vamos ser massacrados e exterminados. Se tivéssemos sido vendidos como escravos, eu nem teria tocado no assunto, pois o rei não merece ser incomodado com os nossos problemas. E quando o rei ouviu essas informações, ele já ficou alterado e perguntou: mas quem está fazendo? Aonde ele está? Quem é essa pessoa? Isso é inadmissível. Então Esther, no versículo 6, externa ao rei que esse traidor, mau caráter, estava diante deles e era Amã. O rei fica furioso, se levanta, deixa sua taça e vai para o jardim do palácio. Neste momento, Amã entende a situação difícil, os maus lençóis que ele estava diante da tamanha fúria do rei. Então ele vai, se prostra diante dos pés da rainha Esther para pedir que ela tivesse misericórdia dele. E neste momento o rei está retornando para a mesa e quando ele avista Amã ali aos pés da rainha, ele grita: bastou eu virar as costas que ainda você quer molestar a rainha dentro do meu palácio? Então imediatamente os guardas pegam Amã, colocam ali um pano sobre a sua cabeça e um dos servos ali fala: olha, Amã construiu uma forca de 20 metros para enforcar Mardoqueu do lado de sua casa. Então o rei, ouvindo essa informação, imediatamente ordena que ele fosse enforcado nessa própria forca que ele havia construído para Mardoqueu. E após Amã ser executado, o rei se acalmou diante de toda aquela situação. Inicia-se o capítulo 8 dizendo que o rei deu todas as propriedades de Amã a Esther. Então Esther falou para o rei quem era Mardoqueu, qual era o seu relacionamento parental com ele. E o rei pegou aquele anel que ele havia dado antes a Amã
e agora honrou Mardoqueu com esse anel. E a rainha Esther colocou Mardoqueu para ser administrador de todas as propriedades que antes pertenciam a Amã. Do versículo 3 em diante do capítulo 8, nós vamos ver agora que a rainha Esther volta a procurar o rei, se prostra diante dele, é aceita por ele, e ela começa a dizer agora que a primeira etapa tinha sido resolvida com a eliminação de Amã. Porém, havia um decreto que tinha data marcada para que o seu povo fosse eliminado, e ela sofreria muito, seria muito amargo para ela ver todo o seu povo ser eliminado por uma lei feita por Amã, que já havia sido executado. Então o rei declara para ela que uma lei assinada pelo rei não poderia ser revogado. Porém, ele entrega o anel a Mardoqueu e diz a ele que ele poderia escrever o que ele achasse melhor junto com a rainha em favor dos judeus e depois poderiam selar com o anel do rei. Então no versículo 9 diz que eles estavam no 23º dia do terceiro mês, que era o mês de Sivan. Então foi escrito agora um novo decreto por Mardoqueu. Como não poderia revogar o decreto de execução dos judeus, o novo decreto foi o seguinte, que os judeus poderiam se defender. Então, quando fossem cumprir o decreto de matar os judeus, agora com esse novo decreto, os judeus poderiam pegar armas e defender-se matando os seus inimigos, então não teria uma execução mais. As pessoas teriam que enfrentar judeus armados. E foi uma lei espalhada imediatamente por todas as 127 províncias e foi tão aceita pelos judeus que passou a ter festas nas cidades por conta deste novo decreto. E no final do capítulo 8, no versículo 17, diz assim: por causa disso, dessas festas, desse regozijo que havia ocorrido com os judeus por conta do novo decreto, muitos não-judeus se tornaram judeus, pois desde então era perigoso não ser judeu naquele império. Queridos, e assim nós finalizamos o nosso segundo dia de meditação e exposição do livro de Esther. Queridos, e a reflexão de hoje eu queria deixar citando Isaías 64:4, que diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós vimos no dia de hoje da meditação do livro de Esther como Deus trabalhou pelo seu povo. Embora, novamente repito, não foi citado o nome de Deus, mas eles estavam incluídos num propósito do Eterno. Então, quando o inimigo achou que colocaria fim ao povo judeu, lembrando a vocês que o povo judeu havia uma promessa que o Messias, o Salvador, viria através do povo judeu, então era desejo do inimigo exterminar para tentar atrapalhar os propósitos do Senhor. Mas o Senhor trabalhou para que o inimigo fosse envergonhado mais uma vez. Então confie no Senhor, confie nos propósitos do Senhor sobre a tua vida. É Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. E costumamos dizer que Deus é fiel, e eu quero lembrar a vocês, Deus é fiel sim, não a mim, não a você, mas Ele é fiel à sua palavra. Embora os judeus estavam andando muito longe do que o Senhor havia escrito, dito para eles, mas havia um propósito do Eterno. Então, por o Senhor ser fiel à sua palavra, então o que acontece no livro de Esther é um reflexo de um Deus que é fiel à sua palavra e ele protegeu os judeus para que a sua palavra viesse se cumprir naquele povo. Então, lembre-se você, Deus é fiel à palavra dele. E se você estiver dentro dos propósitos do Senhor, você está incluso nessa fidelidade do Eterno. Que Deus os abençoe. Tenha um dia maravilhoso, cheio da graça de Deus. E amanhã estaremos juntos para finalizar o livro de Esther, se assim o Senhor permitir. Deus os abençoe.